escolha, olha bem o que... Olá, Fred, como está? Manny, televisão é magia. Mágico. Esteja Como a gozar foi assim? comigo. Como foi assim? Tudo quick? Como está? A gozar comigo, sempre bem. Eu também estou bem disposto. Isso é bem. Mas olha, antes de começarmos a tua cena de hoje, eu tenho um presente para ti. Sério? Nunca te ofereci nada, man. Meu Deus do céu. Queres que eu te ofereça agora ou depois? É melhor no final, senão Manda fico muito ver. emocionada. Boa tarde, está a começar assim mais um A Tua Cena. Eu espero que você aí desse lado esteja também muito, mas muito bem. Hoje nós iniciamos um tema novo. Vamos sim a falar sobre o planeamento familiar. De certo, você aí em casa já ouviu falar sobre este tema, não é? Se calhar pense que planeamento familiar é simplesmente usar métodos contraceptivos. Nesta edição e na próxima edição, você aí vai perceber que o planeamento familiar é muito mais do que isso. É usar sim métodos contraceptivos, mas é evitar uma gravidez não planeada, mas também é muito mais do que isso. É pensar no seu futuro, não é? É pensar em planear uma vida melhor para que não passe por situações constrangedoras e muitas outras coisas. Para tal, você só tem que ficar atento a esta edição e, como eu disse, as próximas edições. Para entrar em contato conosco é muito, mas muito fácil. Você poderá fazê-lo através do nosso e-mail ou então do nosso website, que já vai passar aí no nosso rodapé. Lembrar que as linhas de SMS e também de Facebook ainda não estão disponíveis. Você sabe por quê? Porque estamos a preparar o nosso novo sistema que virá cheio de novidades para si. Para tal, para saber quando é que a gente volta a interagir através desses dois meios, você só tem que se manter atento aos próximos programas. Agora sim, vamos até à rua para perceber o que os nossos telespectadores pensam sobre o tema de hoje. Até já! Tua vida é tua escolha, olha bem o que faz. Joana, para ti, quando se fala em fazer o planeamento familiar, do que se está a falar? Se fala mais da prevenção, né, que nós devemos ter. É uma maneira, um método que um determinado casal, uma pessoa singular, que tem que combinar quando que deseja ter filhos ou mais filhos. Quando a pessoa já se sinta preparada fisicamente, psicologicamente. Ver o tempo, por exemplo, quando é adolescente, por exemplo, fazer planeamento, não querer ter filhos, por exemplo, na idade dos 14 até. Sem um planeamento, eu acho que nós não podemos assim nos prevenir, sem uma recomendação médica. dependendo do processo, do estado clínico da mulher, nesse caso. É tua cena, é tua vida. Boa, gostei muito aqui das opiniões dos nossos telespectadores, mas eu não vou comentar agora o que é o planeamento familiar, porque eu sei que vamos responder a essa pergunta daqui a nada. Vamos sim ver a opinião dos nossos outros telespectadores. Tua vida é tua escolha, olha bem o que faz. Samson, sabe se existem serviços de planeamento familiar nas unidades sanitárias? Sim, existem. E esses serviços são disponíveis para adultos somente ou também para jovens e adolescentes de 14 anos? Os serviços existem para adultos, tanto para adolescentes. Podem ir fazer um planeamento familiar para se prevenir das doenças, gravidez precoces. De vez em quando é bom irmos para lá para saber como é que está nosso estado. É tua cena, é tua vida. Pois é verdade. Os serviços de planeamento familiar estão disponíveis na maior parte das unidades sanitárias, sejam elas privadas ou então públicas. E podem sim ter acesso a eles não só pessoas adultas, mas também adolescentes e jovens. Lembrar que nas unidades sanitárias nós podemos ter acesso ao aconselhamento, podemos ter acesso a métodos contraceptivos e também a cuidados de saúde, não é? Completamente de forma gratuita. Isto digo a adolescentes e jovens. Mas existem outros locais no nosso país que também nos dão acesso a esse serviço. Falo-vos dos SAS, Serviço Amigo do Adolescente e Jovem, que encontram-se na maior parte das unidades sanitárias. Lá você tem acesso aos mesmos serviços: aconselhamento, cuidados médicos e métodos contraceptivos. Existem também os cantinhos PIS, não é? Que encontramos
encontramos na maior parte das escolas. Infelizmente, nesses cantinhos nós temos apenas acesso ao aconselhamento e a métodos contraceptivos, não temos cuidados de saúde, mas eles servem como meio de referência. Por exemplo, eu vou lá e apercebo-me ou dizem-me que eu preciso de ter alguns cuidados de saúde, então eles mesmos vão nos referenciar quais são os pontos mais próximos, pode ser da nossa cidade, da nossa residência e aonde é que a gente pode se dirigir. Existem também as clínicas da Mudefa, não é, que prestam os mesmos serviços de saúde sexual e reprodutiva, não é, que dão este acompanhamento, dão-nos acesso aos métodos contraceptivos e cuidados de saúde a adolescentes e jovens, completamente gratuito até aos 24 anos. Deixe-me lembrar também que você, para além de ter acesso a esta informação, a este aconselhamento, a métodos contraceptivos, você também tem o direito de ter respeito, dignidade, não é? E confidencialidade por parte daquela pessoa que lhe atende. Pode ser um médico, pode ser um técnico de saúde, uma conselheira ou um ativista. Você pode ficar descansado que esses 3 itens que eu falei agora estão ali assegurados. O que eu quero dizer quando falo de respeito, dignidade e confidencialidade? Estou a dizer que aquilo que acontece dentro de 4 paredes, aquilo que eu for conversar com este ativista, com esse técnico de saúde, vai ficar ali, termina ali, não é? Começa ali e termina ali. Então não tem que ficar assustado. Epá, se calhar vão dizer à minha mãe, vão dizer aos meus amigos o que é que eu vim aqui fazer. Não. É completamente confidencial. Vamos sim então à nossa primeira questão. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mana Noite, o que é planeamento familiar? É tua cena. Olá, Mana Noite, o que é o planeamento familiar? Fred, saudades tuas, o que é que tu achas que é o planeamento familiar? Mas eu prefiro que a Mana Noite responda essa questão, não é? A Mana Noite é perita nesse tipo de situações. Portanto, Ok, então não queres dar nenhum palpite? Não, eu prefiro que seja a Mana Noite, para que não possa... não sei. Não diz isso, o Fred anda muito bem informado. Não começa, por favor. Mas Anderson, não. É verdade, o Fred anda... Mas é injusto, mãe. A produção diz que será que o Fred não sabe? Eu sou o pai das crianças. Será mesmo que eu não sei o que é planeamento familiar? Faz favor. Mas eu prefiro deixar a Mana Noite que responda aos telespectadores. Ok, vamos lá. Então, o que é o planeamento familiar? O planeamento familiar é uma parte muito, mas muito importante da saúde sexual e reprodutiva. É uma forma de termos acesso à informação suficiente que nos permita decidir quantos filhos queremos ter, se queremos ou não ter filhos, é claro, quando, não é? E como ter esses filhos. Para aquelas pessoas que ainda não estão preparadas, como disse muito bem uma das nossas telespectadoras, a pessoa não está preparada ou não sente que este é um momento de ter filhos, o que é que significa fazer o planeamento familiar? É ter acesso a métodos, não é, contraceptivos seguros, não é, que permitam evitar uma gravidez não planeada. Para aquelas pessoas que já decidiram, já estão preparadas, querem sim ter filhos, querem compor uma família, o que é que seria? É ter acesso, não é, a serviços de saúde, não é, e cuidados que permitam planear cada uma gravidez. O planeamento familiar significa também ter acesso a essa informação, ter acesso a esses serviços de saúde, de forma que a gente possa viver a nossa sexualidade de forma segura, de forma saudável e de forma feliz. Estivemos aqui a falar sobre decidir quantos filhos queremos ter, não é? Então, lembrar... Por que estás a sorrir? Este assunto mexe contigo. Não. Lembrar que decidir quantos filhos queremos ter, se estamos numa relação a dois, não é decisão só do parceiro ou da parceira, não é? Normalmente tem que ser tomada pelas duas pessoas. Não é o Fred que decidiu, e um filho agora faz-me bem e pronto, estufas.
foram bem planeados. Bem planeados, todos eles. Está a ver? Então, foram planeados, 2 pessoas sentaram, não é? E planearam. Será que podemos ter agora? Quantos é que queremos ter? Quando é que queremos ter? Qual vai ser o intervalo entre cada um deles? Então, o ideal é esse, que ambas as partes sentem e planejem. Não é responsabilidade da mulher só ou do homem só decidir ou não sobre a gravidez, ou decidir ou não sobre ter acesso aos serviços, não é? Ao planeamento familiar, mas sim responsabilidade destas 2 pessoas. Lembrar também que isto é um direito humano, mas é também um direito humano de todos os homens e mulheres, incluindo os adolescentes, não é? Ter acesso à informação e ter acesso a métodos contraceptivos que permitam evitar uma gravidez não planeada. Falando dos métodos contraceptivos, deixa-me dizer que daqui a mais algumas semanas nós vamos fazer programas especiais, não é? Que falem só sobre os métodos contraceptivos disponíveis em Moçambique. Para tal, tens só que ficar atento às próximas edições. Vamos então de encontro à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite. Já ouvi dizer que a rapariga deve ir à consulta do planeamento familiar quando começa a menstruar. Por quê? É tua cena, é tua vida. Boa questão. Estou a ouvir aqui alguém dizer, essa eu sei. Quero responder. Como é que é a pergunta? Já ouvi dizer que a rapariga deve ir à consulta de planeamento familiar assim que começa a menstruar. Por quê? Bem, é recomendável sim que a rapariga visite, não é? Um ginecologista assim que começa a menstruar. O ginecologista, como você sabe, é o médico que cuida da saúde íntima, da saúde sexual e reprodutiva feminina. O ideal é, um pouco antes dela começar a menstruar, ou mesmo depois dela começar a menstruar, ela visitar um ginecologista. Por quê? Porque você sabe que o nosso corpo, não é, vai sofrer muitas mudanças, muitas transformações, não é, logo que começamos a menstruar. Então, o médico tem que nos observar para saber se está ou não tudo bem conosco. Por outro lado, este primeiro contacto com o ginecologista, dizia, esta primeira consulta, de início até pode ser apenas de aconselhamento. Aconselhamento, como assim? Olha, o médico vai nos falar primeiro sobre o que é a menstruação, o que vai acontecer no nosso corpo, depois pode nos dar também alguma informação sobre cuidados de higiene que a gente deve começar a ter a partir daí. E também deixa-nos claro, ou ficamos a saber, que a partir daqui a menina começa a menstruar, ela já corre o risco de engravidar se tiver uma relação sexual e não se proteger devidamente. E o ginecologista pode também nos ajudar a encontrar o método contraceptivo como método contraceptivo ideal para nós, porque como já dissemos em outras edições, cada pessoa, não é, tem um método contraceptivo que é mais ideal. Para algumas meninas pode ser a pílula, para algumas pode ser a injeção, e para tal a gente não decide simplesmente, vou tomar a pílula ou o DIU, a injeção, mas sim visita um médico, conversa, faz exames se for necessário, para que se possa saber qual é o método, não é, mais aplicável no meu caso. Certo? Que mais é que eu posso dizer? Que o ideal também é que a rapariga visite, como a gente já disse logo no início, ao ginecologista logo depois da primeira menstruação. Se isso não acontecer, é aconselhável que ela visite o ginecologista antes que tenha a primeira relação sexual. Se isso também não acontecer, que seja logo após a primeira relação sexual. Vamos então à nossa terceira e última questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite. Como que um jovem que quer começar a transar pode evitar engravidar? É tua cena, é tua vida. Presente. O que quer Presente. dizer? Quero responder essa questão. Presente. Vamos lá. Menino, então, como é que um jovem quer começar a transar
pode evitar mano, isso a aí. engravidar? Prevenir-se, mas nada, mano. Prevenir-se como? Primeiro, usando a camisinha. Isso. Segundo, como eu acho que o melhor método é usando camisinha. Previnem-se usando camisinha, mas nada. Isso. Boa. Pois é. Não, o meu colega diz que não concorda. É isso? Vamos receber propostas no nosso e-mail e no nosso website. Temos um colega aqui. O meu colega, o Hélio, disse que não concorda. Qual é o melhor método para prevenir uma gravidez? Não, mas concordas com isso, semana à noite? Para ele, a abstinência é o melhor método. Depende, não é? Se a pessoa sente que realmente pode fazer a abstinência, claro, este é o melhor método. Não engravidar, não apanhar nenhuma infecção de transmissão sexual, incluindo o HIV. Agora, para aquelas pessoas que já decidiram começar a transar, não é? Ter relações sexuais, o que podem fazer é usar métodos contraceptivos. Exatamente. Só que não basta simplesmente usar métodos contraceptivos, não é? Tem que usar de forma correta. E nem vale a pena nos fiarmos naqueles conselhos dos bradas que nunca engravidaram, não é? E que dizem, eu tenho uns truques. Já ouviste falar nos truques, né? Não, nunca ouvi. Esse nunca ouvi. Então diz, eu tenho uns truques, como vês, não tenho nenhum filho e posso te dar dicas. Não vale a pena nos fiarmos nisso. Que truques são esses, Mana Noite? Eu vou dar um exemplo. O coito interrompido, o que é? Ele conta, quando eu estou com a minha namorada, nós transamos e quando sinto que estou para ejacular, eu retiro o pênis, isso mesmo, tudo para fora. E ejacula fora. E assim eu não engravido. Não é um método que a gente pode confiar, podemos correr sérios, mas sérios riscos e nos dar muito, mas muito mal. Como o Fred bem disse aqui logo no início, vamos usar o preservativo. Condom, isso mesmo. Vamos usar o preservativo e podemos até fazer uma proteção dupla. O que seria a proteção dupla? É combinar o preservativo com qualquer outro método contraceptivo. Por quê? É verdade que o preservativo vai nos proteger do quê? Das infecções de transmissão sexual, ITS, incluindo o HIV/SIDA e também de uma gravidez não planeada. Mas ele funciona melhor, ou temos 99% de certeza que não teremos nenhuma gravidez não planeada se combinarmos a ele com um outro método contraceptivo, como é o caso da injeção, por exemplo. A pessoa está a usar a injeção e também está a usar o preservativo. Então, está aqui a fazer a proteção dupla. Protege das ITS, como nós já falamos, e protege-se também de uma gravidez não planeada, pois está a usar um método contraceptivo, ok? Então, esse para mim, não é? E para nós, é o único método mais viável, fazer a proteção dupla. Como eu disse há pouco tempo, nas próximas edições nós vamos conversar sobre os métodos contraceptivos e vamos falar detalhadamente sobre cada um deles. Para tal, você só tem que ficar atento aos nossos programas, não é? Às próximas edições. Fred, tens alguma dúvida? Não, quanto ao tema de hoje, eu estou satisfeito. Acredito que muitos dos telespectadores tinham dúvidas, mesmo quanto ao planeamento familiar. E eu estou satisfeito. Estás satisfeito? Estou satisfeito. Também terei algumas dúvidas. Também tiraste algumas em relação dúvidas. A este tema. Boa. Muito interessante. Ok. Então está mesmo na hora de nos despedirmos, mas antes deixa-me recordar sobre o direito humano do dia, não é? Que é, todas as pessoas têm o direito de desfrutar e controlar a sua vida sexual e reprodutiva no respeito pelos direitos dos outros. Então fica aí a dica e lembre-se sempre disso. Para entrar em contato conosco, você já sabe, pode mandar todas as suas dúvidas que tenham a ver com este tema, planeamento familiar, ou com qualquer outro, desde que tenha a ver com saúde sexual e reprodutiva, para o nosso website ou então para o nosso e-mail, já vai passar aí no rodapé. Este programa é oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde, com o financiamento da USAID, da Embaixada da Suécia e também da Embaixada dos Países Baixos, da PEPFAR e do programa Agir. Então, até a próxima quinta-feira. Presente! Estou a ver alguém a levantar.
levantar a mão. Presente. Deixa-me só terminar de despedir os nossos telespectadores. Não vou te cortar, deixa antes de terminar. Queres usar o meu tempo? Vou oferecer a boa noite. Okay. Boa noite. Diz-me, Fred. Permita-me te oferecer esta capelana da TV Miramar. Opa. Muito, mas muito Esta. obrigada. Muito, mas muito obrigada, Fred. Vou tentar usar num dos programas aqui, tá bem? Ok. Muito obrigada. Então, o nosso encontro está marcado para quinta-feira, pontualmente às 17 horas. E como você já sabe, vamos continuar a falar sobre planeamento familiar. Até lá e cuide muito, mas muito bem de si. Tua vida é tua escolha, olha bem o que